Oi, oi, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio do Carioca Connection na Bélgica e o último episódio sobre a Bélgica. Oh, Oh! Juntos, pai. 1, 2, 3. Oh! oh, Bom, estou aqui acompanhada do meu pai, como vocês já podem perceber, com Marco Antônio. Quem não escutou nenhum dos episódios, acho que vale a pena parar, voltar, escutar e depois voltar para cá. Porque hoje é o último dia da nossa viagem e a gente vai contar sobre Ghent, ou Ghent, Ghent. como vocês preferirem, e que também fica na parte flamenga, né, da Sim, Bélgica, e é a nossa cidade preferida do que a sim, gente visitou. Então, mais uma vez o nosso dia começou um pouquinho mais tarde dessa vez, a gente acordou às 7h30. é, é uma a diferença é brutal. Depois do show da Olivia Dean, acordamos às 7h30, tomamos um bom café da manhã e fomos com calma pra estação de trem. De novo, aquela história, não sabia como pega, onde é que pega, qual é que pega. Chegamos na estação de trem de Ghent, nossa primeira impressão, as bicicletas. Sim, é um estacionamento de bicicletas, eu agora não, a Alexa me corrige se eu estiver errado. Eu acho que eu vi talvez 15.000 bicicletas. Eu sei lá, eu não faço ideia. É uma coisa Era um inacreditável. mar de É um bicicleta. mar de bicicletas, uma em cima das outras, é incrível. É, Isso aí diz muito da Bélgica. Todo mundo lá anda de bicicleta. sim. E bicicleta que é preparada para tudo, ou seja, se você precisa ir no supermercado, você tem aquelas bolsas ao lado da bicicleta que você bota suas compras e leva. Se você tem criança, tem o negocinho na frente ou atrás da bicicleta para as crianças. Se você tem Cachorro. cachorro também, a mesma coisa, gato, a mesma coisa. Ou seja, todas as bicicletas são preparadas para todas as estações do ano, além de tudo aquilo que você precisa fazer. É impressionante E isso. mesmo no inverno, eu fiquei sabendo, os belgas, os holandeses, o pessoal de lá, eles Para de falar holandês, porque a gente tá não, falando da Bélgica. o pessoal do norte da Bélgica anda de bicicleta com 5 abaixo de zero normalmente. É incrível. Só o olho pra fora, né. É, Bom, e quando eu cheguei na estação de trem, eu olhei no mapa e eu falei assim: "Eu não vou falar nada para o meu pai", mas a estação de trem era longe do centro. meia hora. Eram 3 quilômetros caminhando, ou seja, meia hora, só que a gente demorou 40 minutos para chegar até lá. Então a gente já começou com isso. Agora, era um dia lindo de primavera, estava 20 e poucos graus, estava Sim, calor, tá. E Ghent, a grande diferença de Bruges para Ghent para mim é que eu moraria em Ghent e Bruges eu visitaria. sim. Ghent também é a cidade prima irmã de Bruges, foi riquíssima na época de ouro dos Países Baixos, da Bélgica. E também com tapeçarias, com tecidos, com tudo, com comércio muito importante. Ela chegou a ser talvez uma das 3 cidades mais ricas da Europa naquela época. Ela é mais aberta, ela não está tão parada no tempo, no bom sentido, quer dizer, parada no tempo ela tem mais arquitetura, ela tem mais canais, a cidade é linda, maravilhosa, ela é mais moderna e esse clima que a Alex está falando, de um pouco mais de sol, já deu para ver nas ruas o pessoal sentado nos cafés, as famílias, o pessoal mais jovem andando de bicicleta, passeando. Eu me senti muito bem em Ghent. Sim, a gente gostou muito de Ghent. Em geral, a vibe, né, a energia que a cidade passava, desde a nossa caminhada da estação até o centro, até nas ruas não turísticas, a gente passou em frente à escola, a gente passou em frente à faculdade, ou seja, onde já não tinha ninguém, que não é onde o pessoal tá, já era muito gostoso. Já era. Ghent é uma cidade universitária, é bom lembrar isso, então tudo tem mais vida, tudo tem mais jovem, tudo é bacana. Sim. E o que mais? A gente foi, principalmente para Ghent, para fazer
um dos sonhos do meu pai, que era ver o quadro do Cordeiro Místico dos Sim. irmãos Van Eyck. É, esse quadro foi pintado em 1432, mais ou menos. Eu falei para Alexa que Pedro Álvares Cabral não tinha nascido ainda. É um quadro que, na realidade, é um conjunto de quadros, são mais ou menos 10 quadros. É uma obra misteriosa, maravilhosa. O ponto central é um cordeiro com a feição humana, Cristo, que ele derrama um sangue No cálice. no cálice, e é o Cordeiro de Deus derramando sangue por nós, para lavar os pecados do mundo, e com cenas não dá para descrever o quadro. Mas só de a gente ter chegado lá, logo a igreja primeiro é incrível. Sim, A igreja, ela começou a ser feita em 900 e alguma coisa, sim, né, eu nem consigo imaginar uma coisa dessas. E quando a gente subiu pra parte onde tá o Cordeiro Místico, simplesmente tinha um quarto de Rubens. sim, um quadro de Rubens recepcionando a gente, É. é algo inacreditável. É isso. E, enfim, ficamos bastante tempo lá, porque Foi era um emocionante. sonho sendo realizado, de todas as formas possíveis, e depois a gente saiu para passear pelas ruas. E, gente, não tem muito o que contar sobre Ghent, porque Ghent foi uma experiência de caminhada. Assim, a gente não entrou em mais nenhum museu ou lugar, monumento ou etc. A gente ficou caminhando pelas ruas, ou seja, a gente viu pessoas, foi um dia antes do Dia das Mães, então tinha muita gente na rua fazendo Sim, compras com flores nas mãos, etc. A gente passou em frente a um lugar de café que era São Paulo, o que era muito interessante isso pra é. mim, É São Paulo e ele torrava o café na hora, de todos os lugares do de todos os mundo. lugares do mundo, inclusive de uma fazenda brasileira, que eu esqueci o nome agora, e chamava São Paulo, É, a Casa do Café, adorei. é. E cheio de lojinhas super legais para todos os gostos, assim. Eu me senti muito bem lá. Então, assim, Ghent, a gente não tem muito o que falar, além de visitem e façam esse experimento na cidade, porque Tem canais também dá maravilhosos, para fazer passeio de barco, que dá a gente não fez dessa é, vez, mas visitem, vale muito a pena. mas muito, muito a pena. E virou a nossa cidade preferida. Sim. Bom, na volta, eu falei assim: "Então pai, vamos voltar andando Espera aí, Alex, você comprou um chocolatezinho especial. Sim, a Ah, gente foi numa loja indicada de um dos nossos amigos que morou em Ghent, que se chama Yuzu, Yuzu, e compramos praline, né, praline, que é enfim, quem tiver mais interesse em saber o que que são as praline, vão no Google ou no ChatGPT e perguntem, mas é uma delícia e Foster, todos os dias a gente tá comendo uns, nos deliciando, e foi muito gostoso sim, mesmo. eu acho que foi gostoso, porque eu não provei, É, meu pai não pode, eu não então, posso. enfim, voltamos. Só que ao invés de eu voltar caminhando do jeito que eu queria, meu pai virou pra mim e falou: "Não, a gente vai pegar um Uber até o trem, de jeito nenhum que eu vou caminhar de novo 40 Mas minutos". espera aí, só uma explicação. Não é mau humor nem nada, Não. é o seguinte, eu tenho 80 anos, eu não consigo andar tanto assim, eu desmaio no meio da rua. Pegamos um Uber, chegamos na estação, pegamos o trem e tudo certo, fomos descansar cedo, a gente estava fechando os olhos já, tipo 8 da noite, a gente estava exausto. E no nosso domingo lá, a gente ficou em Bruxelas e a gente fez os museus, né, a gente fez o Museu de Fine Arts, que é o de Belas Artes, e Sim, o Museu Magritte. sim, Como era domingo, tudo, entre aspas, estava fechado e além disso era Dia das Mães, então muita coisa estava fechada, de coisas para explorar em Bruxelas. Então a gente fez de propósito ser o nosso dia de museu. Antes do museu abrir, que abria às 11 da manhã, a gente encontrou uma feirinha
de antiquários, né, de coisinhas, Sim. de velharias, digamos assim. E meu pai se apaixonou por um quadrinho de 1920, se eu não me engano, de uma menina, né. É, uma menina inocente, assim, uma menina de uns 5 anos de idade, É, talvez. que foi a sua compra Foi a minha mais compra, foram feliz. 30 euros. Tá em casa, ela olha todo dia pra mim e eu olho pra ela. E fomos para o Museu Fine Arts primeiro, e vimos muitas coisas, né, pai. A época de ouro do século de ouro da pintura flamenga e belga. Não dá pra ficar falando, mas é inacreditável a beleza que nós vemos. O que eu achei muito interessante da arte flamenga eram as cores que eles Sim. usavam. Era tudo muito colorido comparado com o que a gente vê dos artistas, né, dos pintores da mesma época de outros países. Então você via um azul, era um azul forte, você via um azul turquesa, você via um vermelho gritante. Eu achei aquilo tudo muito lindo. Então a gente viu muito Rubens e a gente viu o quadro que você estava doido para ver, que era dos anjos. Ah, sim, é um quadro do Bruegel, é famoso no mundo inteiro, que aparece a expulsão dos anjos do paraíso. É um os anjos botam os demônios para correr, é um negócio impressionante. Estou brincando aqui, mas é uma pintura, é uma das mais impressionantes do mundo. É. E aí depois a gente saiu pra comer, a gente sentou num lugarzinho delicioso pra comer uma focaccia, não foi? Sim, Que meu pai maravilhosa. amou, junto com a San Pellegrino Limonata, que eu amo, eu sou apaixonada e meu pai ama também. Só um minutinho, é um lugar que servia sanduíches italianos, aqueles feitos na hora, naquele pão de baguete. É uma maravilha. Baguete não era focaccia. Sim, mas estou dizendo, mas vinha no pão. Sim, mas o que você falou pão baguete, mas era focaccia. Tem focaccia, mas enfim, eu não, o importante é que eu comi muito e gostei. É um lugarzinho pequeno e lotado de gente, o Era. famoso. A gente foi na hora certa, porque se tivesse ido 5 minutos depois, não tinha onde sentar. E aí depois do nosso almoço, a gente voltou para o Museu Magritte. Para quem não conhece o Magritte, explica O rapidamente. Magritte é um pintor belga, o mais famoso deles, já Do é surrealismo. do surrealismo, ele já é quase que contemporâneo. Ele morreu em 1960, eu acho, por aí, e ele é o pintor do absurdo, mas o absurdo muito, eu vi muita gente no museu com sorriso, É, porque ele é muito irônico, é uma outra experiência inacreditável. Ele é um artista hoje que vale milhões e milhões e milhões de dólares em qualquer venda, e se tiver uma venda de um quadro dele. o mais engraçado do Magritte, para mim, é que, na verdade, quem fez o a organização do museu, para mim, fez de uma forma muito boa. Você começa pelo último andar, ou seja, as primeiras décadas da vida dele. Sim, Então conta onde ele nasceu, como é que foi a vida dele, com fotos, com textos escritos e tal, não sei o quê. E ele começou na propaganda, né, ele fazia propaganda para jornais, etc, etc, etc. E depois ele se juntou com um grupinho de outros surrealistas, o qual ele começou a se achar nesse meio, né. Então depois eu começava pelo terceiro andar, no segundo andar já era a fase adulta dele, no primeiro andar era a velhice dele. Então, conta tudo, por exemplo, quando os nazistas invadiram, o que que ele fez? Ele se juntou com o Partido Comunista e depois ele saiu do Partido Comunista super chateado e tal, não sei o que, tá. Então não é só sobre as pinturas dele, tem muita coisa sobre a vida dele o também. museu conta a história dele. É, coisa que eu gosto muito quando Sim, é feito dessa forma, porque sim, você não tem uma experiência só da pintura, você tem experiência da pessoa também. claro. E ele me parecia ser uma pessoa muito engraçada de Sim, ele está conviver. sempre dando risada É, e é. Enfim, pai, eu queria fechar esse episódio
no nosso último dia de Bélgica e Bruxelas. Assim, suas impressões finais sobre a Bélgica, Eu do quero que a gente visitou. sim, A gente sim, não foi para Antuérpia, a gente viu só, entre aspas, 3 cidades, de uma forma super turística, mas como deve ser feito, mas o que que te surpreendeu e o que tudo que você já esperava? tudo me surpreendeu, eu não esperava nada daquilo. Foram 4 dias, 5 com a viagem, mas 4 dias, foi muito intenso, mexeu muito comigo. Eu adoro arte, etcétera, e é um outro mundo. Numa palavra, sem encher quem tá escutando, eu diria o seguinte: qual a tua impressão final? Eu quero voltar, o mais rápido possível. Com chuva ou sem chuva? Com chuva ou sem chuva, debaixo de sol, filha, porque, eu vou andar até de bicicleta lá. Então, você indica todo mundo visitar. Mas muito, não se tiverem oportunidade, não percam, é uma beleza. E um último pensamento sobre Bruxelas em si, porque quando eu contei para as pessoas que eu ia para Bruxelas, todo mundo falou: "Ah", meio que assim: "Você não vai gostar muito de Bruxelas", ou então: "Eu acho que não vale tanto a pena". "Ah, Bruges e Ghent valem a pena, mas Bruxelas, não é isso tudo". Bruxelas depende da expectativa da pessoa. Como eu fui sem nenhuma, eu ali ficamos um pouco no centro. O centro é sempre um centro da cidade, mais complicado um pouco, mas quando a gente saiu daquele centro e foi para outra Bruxelas e passeamos, Bruxelas é linda, maravilhosa, é o centro europeu e não é uma cidade que se mostra, é uma cidade que tem que ser descoberta. Eu acho que Bruxelas é uma cidade muito bonita e muito simpática. Eu gostei muito. Pronto, então tá aí, gente, as nossas dicas de viagem pela Bélgica. Os belgas que estão nos escutando, eu espero que a gente tenha feito um bom serviço de falar sobre o país de vocês. Nós estamos apaixonados. Se a gente tiver falado qualquer coisa errada, nos perdoe e fale pra gente sobre aquilo que vocês gostariam que a gente tivesse falado sobre. Para quem não conhece a Bélgica, vale a pena ir. E se você estiver indo viajar para Amsterdã e dá para passar em Bruges, ou em Ghent, ou em Bruxelas, vale a pena ir. Ou Antuérpia, que a gente ainda não descobriu, eu sou doida para ir para lá. Enfim, então vão, visitem, explorem o mundo, vão para a Bélgica e aproveitem. Faço de suas palavras as minhas. Bedankt, Não, bedankt, bedank, que é bedankt, bedankt, isso, que é obrigado. obrigado em Flamengo. É isso, então, merci beaucoup, bedankt e até o próximo episódio. Tchau! Tchau.